Doutora, a senhora falou aí do recurso repetitivo, da repercussão geral. Como que a senhora vislumbra a importância da súmula vinculante atualmente? Ah, sim. Então, a súmula vinculante também é uma coisa que vocês não podem ir para a prova sem ter lido as súmulas vinculantes. Então, um dia, estudem véspera de prova, isso já é comprovado cientificamente que não rende. Eu sempre falo, tudo que você estudar na véspera da prova não vai cair. E 90% você pergunta, caiu alguma coisa que você estudou na véspera da prova? Não. O que acontece? Você só ficou mais cansado. Mas a súmula vinculante não são muitas, né? Então vale a pena você dar uma lida. E geralmente as súmulas vinculantes, elas têm surgido já depois desse julgamento. Uma motivação da súmula vinculante tem vindo já desses julgamentos que foram objeto da repercussão geral ou de recurso repetitivo. Então vamos dizer que elas acabam nascendo desses julgados. Professora, a senhora está na terceira edição do seu livro aí, felizmente, né, graças a Deus. A senhora observa, a senhora tem observado, a senhora que faz a organização desses informativos, um aumento no número de ADINs e ADPFs? Muito ADIM, muito ADPF, inclusive na prova da Defensoria Pública aqui de São Paulo, tive a oportunidade de ver a prova, e aqueles que estavam acompanhando a DPF 153, falava sobre a lei da anistia, existiu uma questão específica sobre essa DPF. Então, as ADINs e as ADPFs também devem ser acompanhadas constantemente pelas pessoas que estão estudando para concurso. Inclusive, para você ver a importância dessa DPF e a exigência que foi feita na prova, essa DPF ela foi publicada no informativo, salvo engano, 574, não me recordo exatamente, e pela relevância do tema, novamente ela foi publicada na parte de transcrição, que é uma parte que o STF dedica ao seu informativo para temas de maior relevância, onde ele publica todo o inteiro teor do julgado, dos relatores, do voto do relator, todo o conteúdo, quando ele julga que aquele tema é de relevância. E essa DPF foi primeiramente publicada o julgado, né, a síntese do julgado em um informativo, e posteriormente a transcrição desse tema. Por isso, quer dizer, a própria informativa ele já dá um pisca, né, para aqueles que estão se preparando para concurso público. Olha, esse tema vai cair. Mesma coisa o princípio da insignificância. Quantos julgados têm saído sobre o princípio da insignificância? Então, às vezes, não é que assim a pessoa fala assim, fulana, o professor falou que vai cair. Ele acertou. Mas se você for ver o índice de vezes que foi publicado, julgado sobre o princípio da insignificância, já é uma sinalização que ele seria exigido no concurso público. Professora, e qual o público-alvo que a senhora pretende atingir? É um livro que serve também para aqueles pós-graduandos, né, professora? Isso. Então, como eu comentei com você no início, né, a elaboração do livro foi feito primeiramente focado àqueles que estão se preparando para concursos públicos, né? E com o decorrer dessas edições, eu passei a receber e-mails de advogados, de promotores e principalmente de juízes, agradecendo pelo trabalho, elogiando, dizendo que facilitou muito o trabalho, principalmente no momento de sentenciar, né? Então, fazer um julgamento de um processo químico tóxico, né? Então, ele abre o livro e ele vai ter na sequência os últimos julgados, qual é o posicionamento atual sobre a lei de tóxicos, de prisão, a liberdade provisória, como que o STF tem entendido, se cabe ou não nesses casos, né? E existem muitos julgados, isso é importante informar também sobre o livro. Às vezes o julgamento começa num ano, aí por algum motivo algum dos ministros pede vista, ele é suspenso, e às vezes ele demora para entrar na pauta. E muitas vezes só vai ocorrer a finalização do julgamento no próximo ano. Tipo isso com a lei de imprensa? Isso, aconteceu com a lei de imprensa. Então, qual que é o cuidado que eu tomo no livro? Mesmo aqueles julgados que ainda não tiveram um julgamento finalizado, eu publico no livro, né, para que a pessoa saiba que existe um julgamento pendente sobre aquele tema. Né, e muitas vezes é relevante, ele está atualizado. Por exemplo, olha, não terminou o julgamento ainda, mas fique atento,
sobre esse tema, né? A mesma coisa aconteceu no julgamento sobre se cabia investigação nos crimes da ordem tributária, né? Aconteceu isso, começou num ano e terminou no outro. Então, quando eu vou fazer a publicação da próxima edição, eu coloco a finalização do julgamento, remetendo o leitor para a página tal do livro anterior, para que ele comece a leitura de como iniciou, por que iniciou aquele julgamento, e depois ele passe para outra edição finalizando. E outra coisa também muito interessante que tem no livro, é que a primeira parte é todo o STF, e a segunda parte é todo o STJ. Então, quando existirem temas que existem julgados, tanto no STF quanto no STJ, por exemplo, crimes contra o patrimônio, roubo. Assim que termina o roubo no STJ, existe uma sinalização abaixo, STJ, vide página tal. Então, a pessoa já acompanha tudo que tem de roubo no STF e já vai diretamente para aquele entendimento de roubo também no STJ. Isso facilita, a gente procura facilitar o máximo e otimizar mais o tempo, porque a gente sabe que o aluno e aquela pessoa que está se dedicando a concursos públicos, ela muitas vezes não tem tempo, ou alguns têm dedicação exclusiva, outros não têm essa dedicação exclusiva, então a gente procura de uma forma, a melhor forma de fazer com que a rapidez na consulta da jurisprudência, para que ele não deixe de estudar jurisprudência, porque realmente as pessoas falam, é muito chato estudar os informativos do STF e do STJ, mas é por isso, porque ele já tem o costume de estudar uma matéria X por dia. Se ele for pegar os informativos que são publicados no STF e no STJ, totalmente misturados, ele vai perder muito tempo de tentar encontrar os temas que ele está estudando naquele momento. Ok, doutora, muito obrigado pela sua entrevista Eu que agradeço. Sucesso no seu livro. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos os telespectadores. Desejo a vocês que estão se preparando para concurso público muita força, muita coragem. Não desista. Vão existir dias que você vai render mais, dias que você vai render menos. Naquele dia que você não estiver muito inspirado, dê uma pausa, respire, estude uma matéria um pouco menos, uma matéria mais agradável, leia um pouco das súmulas, dos julgados. O importante é que você não pare, porque estudar para concurso público é você ir agregando um pouquinho a cada dia. Se você para, você perde toda essa base que você adquiriu. Então, seja mais horas ou menos horas, nunca pare. Vai avançando um pouquinho por dia, que com persistência, coragem, força e perseverança, a aprovação será apenas a consequência. Muito obrigada.